Espírito. E isso nos transformando e nos santificando para a sua habitação, para a contemplação da sua santidade, para a disposição e o testemunho daquilo que contemplamos. E essa mesma situação não está presente somente no nosso tempo. Essa situação estava presente também no momento do que o profeta Isaías estava dizendo isso. Estava tendo um caos muito grande na política, na economia, no governo e na espiritualidade do povo. Estava em declínio. O Isaías, ele profetizou há mais de 60 anos, desde antes da morte de Uzias, em 740 a.C., até um tempo depois da morte de Senaqueribe, 681 a.C. E o que a gente pode destacar nesse contexto em que Isaías está? A ascensão do poderio assírio, né? Samaria, que era a capital de Israel, ela estava caindo, que era o reino do norte. Na questão nacional, existia uma época de opressão e caos. Judá, que é o reino do sul, se declinara sob o reinado do idólatra chamado Acás, rei Acás, que trouxe um monte de idolatria para dentro de Israel. Várias alianças políticas com potências estrangeiras foram estabelecidas com o intuito de protelar a sujeição total à Síria, que a Síria era algo que Deus estava permitindo, mas estavam resistindo à ação de Deus. E a condição espiritual era a mesma do rei Acás. Total idolatria. Alianças políticas para se fortalecer o poderio, esquecendo de confiar no Senhor, inclusive nas suas palavras. E aí esse livro, ele nos encoraja, o livro de Isaías, que frequentemente ele lembra sobre o título divino dessa carta, dessa profecia. Lembra do título de Deus como o Senhor, o Santo de Israel. E nesta passagem, o desânimo e o caos direcionava para uma total renovação. É quando, sabe, tudo se acaba, não nos resta outro lugar a não ser clamar a Deus. Era mais ou menos esse cenário que estava. Toda a questão de confiança política estava se declinando. Toda a questão econômica estava se declinando. Tudo que eles colocavam esperança nesse reino dos homens estava se decaindo. Então precisava eles ter um olhar diferente, uma renovação. E só isso seria possível se eles voltassem a contemplar o Santo de Israel. Então, o chamado para a renovação implica na contemplação de um Deus Santo que purifica o teu povo, que é impuro, e nos move, através da purificação, nos dispormos para testemunhar sobre ele. A partir daí, quais os passos para a renovação do chamado do povo de Deus? Como que a gente deve seguir? Então, eu quero meditar com vocês nesta noite sobre 3 passos para renovarmos o nosso chamado diante de um Deus Santo. E o primeiro passo é contemplar o poder da santidade do Senhor. O profeta Isaías teve uma visão extraordinária. Imagine você estar num lugar, abrir-se os olhos e você começar a ver do trono de Deus uma maravilha, uma paz, uma luz que você não consegue nem contemplar e cair diante de Deus. Você não consegue uma visão extraordinária da presença de Deus, não só a visão, mas como o sentimento de ser preenchido com a presença de Deus. Isaías, ele não podia se conter com a santidade de Deus. Como outros também na Bíblia que não podem se conter com a santidade de Deus. Lembra de Jacó? Ao abrir, deitar assim, ele teve uma visão de anjos descendo e subindo e aquilo ali. E aí depois ele abriu os olhos e ele mesmo diz lá em Gênesis 28, e temendo disse, quão temível é este lugar, com a presença de Deus. Moisés também, ao receber a lei, tiver a instrução de Deus, quando ele vê a presença de Deus naquele lugar, ele retira o seu rosto, porque ele não consegue contemplar. E aí ele cai de joelhos diante da santidade de Deus. Ezequiel também, quando Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, ele dizia, esta era a aparência da glória de Deus, vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Interessante que até no Novo Testamento,
O apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, ele contempla, ele fica espantado com a visão da glória de Deus. Então, isso era algo muito comum, e ainda é comum ficarmos espantados com a glória de Deus. E o resultado disso é se prostrar diante da majestade de Deus. E aí os serafins apresentavam ao Senhor como santo, 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 ou seja, aquele que é totalmente separado, aquele que não comunga com o pecado, aquele que em si inspira a bondade e o amor, aquele que não separa, aquele que está num outro plano, que não é no plano dos homens. Esse se apresenta a um povo impuro, falando da possibilidade de serem purificados. Imagine essa visão de Isaías. Imagine você contemplando a glória do Senhor, que só te leva a dizer glória, 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 santo, 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 santo é o Senhor. E Isaías estava ali. E aí, imagine a presença de Deus inundando aquele lugar. Sabe quando o nosso vazio está bem, assim, a gente é preenchido com o poder de Deus? Isaías estava contemplando isso. E ele, no meio de um povo impuro, mergulhado em pecado, bem distante de Deus, desconfiando das promessas, desacreditando nas promessas, porque as circunstâncias faziam isso, e é trazido à memória de Isaías a inflexível santidade de Deus. Isaías, você esqueceu? Olha quem está diante de você. Isaías começa a ser lembrado do poderoso de Israel, o santo de Israel. Começa a lembrar de quem era assim. E o que o profeta lembrou? O profeta lembrou de quem era Deus e quem eram as suas promessas. O profeta começou a lembrar que ele é santo e poderoso para salvar e purificar aqueles que estavam perdidos. Ele também trabalha para a redenção do seu povo. Espera aí, Isaías, você esqueceu? Você está reclamando, mas você está esquecendo de quem eu sou? Você está esquecendo? E, irmãos, e querida amada igreja, a vida corrida que nós temos nos afasta do Senhor. E não só da vida corrida, mas por decorrência do pecado mesmo. Nós deixamos de dar glória a quem a glória é devida. E isso não nos permite contemplar a presença de Deus. Estamos sempre correndo. Talvez você entrou aqui hoje, e você está aqui hoje, já está preocupado com a hora que você vai sair daqui, se vai estar chovendo, se vai estar trânsito, o que amanhã você vai fazer, o que deixamos com a nossa vida corrida e pelo pecado, de contemplarmos um momento de alegria que talvez não vai ter muitas vezes. Acontece uma vez a cada semana, mas deixamos de contemplar a presença de Deus. Deus pode estar enchendo o lugar, mas nós não estamos com o nosso coração disposto. Talvez porque nós estamos preocupados demais e colocamos todas as nossas confianças nessas coisas terrenas. E deixamos de contemplar a presença de Deus. E aí a gente começa a cair sobre um sentimento sobre nós. E aí nós nos sentimos diante da presença de Deus quando vem imundos, incapazes, vergonhosos, indignos de ser ouvidos e perdoados. E a gente vai se afastando da presença de Deus. A gente não acha mais válido orar por alguém. Nós não achamos mais válido orar pela nossa nação. Nós perdemos a esperança e até mesmo do poder do Santo de Israel. Esquecemos de quem Ele é. Depois deixamos de fazer algo em prol do reino de Deus, pois as pessoas parecem estar desinteressadas em Deus. As pessoas parecem não gostar mais de estar na igreja, de não contemplar mais a visão. E o profeta também se sentia assim. Ele estava vendo todo o caos e a gente está pregando aqui, o pessoal esqueceu da presença de Deus, ninguém quer mais saber, o sacerdote está corrompido lá com os reis, o povo está mergulhado na idolatria, ninguém mais quer saber de Deus não. Isso chega no coração de Isaías. Senhor, será que não vai ter nenhuma solução para isso? E nesse momento de caos, o Santo de Israel se apresenta a Isaías e renova a sua visão e a esperança dele. E ele também quer renovar a sua. E como nós podemos fazer isso?
Podemos renovar as nossas esperanças e crer que Deus é santo e poderoso para purificar os homens de lábios impuros e corações duros. É a primeira coisa. E que eu e você somos essas pessoas. Que nós somos lábios impuros e corações duros. Ter essa consciência já é o primeiro passo da renovação. Deus fala a Isaías que ele pode tornar puro o que é impuro. Ele pode tornar você que está com o coração incrédulo, distante de Deus, como eu também posso estar, como eu também posso muitas vezes deixar de contemplar a presença de Deus, quantas vezes estou mergulhado nos meus afazeres, que deixo de dar glória e contemplar a beleza de Deus em todas as coisas, e aí começa a reclamar, começa a murmurar, deixar tudo porque não quer a presença de Deus e contemplar as maravilhas de Deus. Mas aí essa palavra vem e fala que mesmo com essa impureza minha, cheio de pecado, cheio de dúvidas, cheio de questões próprias, não dando louvor a Deus, emaranhado em um monte de pensamentos ruins, ações ruins, Deus fala para mim que Ele pode me purificar dessas coisas. Deus dá uma visão, porque Ele pode tornar o que é impuro, puro. Ele tem esse poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E vi uma passagem que eu fico maravilhado, como isso é de impuro. E quando nós nos sentimos impuros e nós não somos dignos, a tendência é a gente se afastar do Senhor, porque a gente quer que nós estejamos puros por nós mesmos para nos apresentarmos a Deus. Que é uma coisa impossível. E aí esse sentimento de peso, de não crer que Deus é capaz de fazer isso, nos faz afastar e cria teologias na nossa cabeça. E existe um homem judeu, discípulo de Jesus, chamado Pedro, que Deus dá uma visão a ele. Coloca lá animais impuros e puros. E aí fala, Pedro, come. Não, Senhor, eu não posso comer o que é impuro. Segundo a lei de Moisés, eu não posso, a minha teologia está muito bem formada sobre o Senhor, e eu não posso comprar o que é impuro. Fala, ô Pedro, você está esquecendo de quem está diante de você? É o Deus que tudo que torna o impuro puro. Então eu estou dando a ordem. Come o que é impuro. Porque eu purifico isso. E aí, em Atos 10, o próprio Deus dá de uma forma sublime, ô Pedro, não chame de impuro ao que Deus purificou. Não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro, sendo judeu, tendo uma perspectiva teológica sobre a santidade de Deus, ele compreendia que os gentios eles seriam incapazes de serem cheios e de contemplarem a presença de Deus, as maravilhas de Deus. E de repente, logo na sequência desse texto, ele vê Cornélio e a sua família serem contemplados com a presença de Deus e serem repletos do Espírito Santo. Porque gentio era alguém impuro. Assim, você não entendeu a visão ainda não, Pedro? Mas por que isso aconteceu? Porque Deus é poderoso para purificar e habitar no meio de um povo impuro. Pela purificação que Ele mesmo proporciona. É Ele quem faz. Se Ele falou que está puro, portanto pode ser um recipiente da presença dEle. Então não se envergonhe. Se coloque diante de Deus, contemple, porque se você se sente impuro, Deus pode te purificar e se tornar um recipiente para a manifestação da sua glória e do seu poder sobre a sua vida. Outro exemplo interessante é um leproso, que não podia se chegar a Deus porque, segundo a tradição, ele era amaldiçoado. Ele não poderia chegar, mas Jesus o purificou com a sua presença
e trouxe-o de volta à presença para contemplar as maravilhas do Senhor. Onde está escrito? Em Marcos 1,40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, porque estava ali diante da majestade santa de Israel, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me, bem podes me purificar. O que eu quero dizer? Contemple o poder purificador do Santo de Israel. A renovação do chamado é um ajuste na nossa visão da santidade de Deus. E o poder que Deus pode exercer na nossa vida, transformando a vida de um pecador em alguém que pode ser um recipiente da sua presença. Só Deus pode fazer isso. Em Hebreus 10, 22 diz: cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, com o poder transformador do Espírito Santo de Deus. Agora que nós entendemos o primeiro passo, que nós podemos ser purificados pelo poder da santidade do Senhor, vamos para o segundo passo. Que quando nós contemplamos, automaticamente há um desejo para anunciar e testemunhar a santidade de Deus. Nós contemplamos, agora eu tenho que falar. Eu não posso me conter. Quando nós contemplamos, nós ficamos pasmados com a presença de Deus. Né? Se a gente vê uma presença maravilhosa, e com a manifestação dele no meio do povo impuro, isso nós ficamos maravilhados. Fomos contemplados com a santidade e muitas vezes a tendência é acabar ali. Tive uma visão, fui cheio do Espírito Santo de Deus e tá bom. É como não há uma disposição para seguir adiante, de anunciar a purificação que ocorreu com você, aqueles impuros também que precisam ser purificados. Não queremos nos comprometer com a vontade de Deus. Senhor, porque se eu começar a pregar vai tirar o meu tempo, eu tenho outros afazeres. O Senhor entende, né? E aí ficamos com aquilo ali. Não passamos adiante a contemplação e o poder da santidade do Senhor em nossa vida. Uma grande parte dos que contemplam, eles restringem a obra do Senhor a lugares e a momentos. E fica só ali. Sabe aquela sensação de acampamento? Eu não sei se fizeram, mas eu fui muito para acampamento. Aí quando a gente vai para acampamento, a gente passa uns 3 ou 4 dias ali no acampamento, e aí a gente vive coisas maravilhosas, né? Aí a gente fica o dia inteiro falando de Deus, aí tem os louvores maravilhosos, tem a palavra, tem a comunhão, aquele momento ali, aquele momento gostoso que você fala assim: eu não quero ir embora mais não, eu quero ficar aqui. Aí isso acontece no final de semana, segunda-feira, você diz: ó céus, ó vida. Acabou. Ou então um evento muito marcante. Aconteceu uma coisa na igreja, a glória de Deus desceu naquele lugar, a gente se encheu do Espírito e fomos ali, contemplamos a maravilha de Deus. Deus visitou aquele lugar, encheu, e foi língua de fogo para um lado, e foi o poder de Deus manifesto, e gente sendo curada. E aí depois a gente para de contemplar essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente não ativa em nós o desejo de testemunhar e continuar testemunhando o poder de Deus na nossa vida. E porque não há uma busca constante disso. Mas por quê? Porque a gente deixa de eternizar esse momento. Nós deixamos de revisitá-lo. Nós deixamos de, às vezes aquele fogo que está ali, ele pode continuar, porque o Deus é o mesmo. Deus pode me visitar numa tarde em comum, num momento em comum, como ele fez com os profetas, como ele fez com Adão e Eva. Aí no dia a dia, ele ia lá, chegava no final do dia, se apresentava. Ou visitando Maria, no final da tarde. Deixamos de contemplar essas coisas porque a gente acaba ali, a gente se limita ao lugar. A presença de Deus só está no templo. Então a gente fica ansiando por tempo. Quando se o templo não tiver, então a gente não adora a Deus. Não contempla as maravilhas.
Mas engraçado é que Isaías não estava no templo. Isaías estava num dia comum. Mas, de repente, veio essa visão a ele. Às vezes nós deixamos de viver momentos maravilhosos e ver a manifestação de Deus porque a gente está esperando o lugar, está esperando o local, está esperando uma agenda marcada para isso acontecer. E não trazemos a contemplação de Deus para o nosso dia a dia. Nós podemos contemplar a Deus lavando uma louça e ser cheio do Espírito Santo e começar a chorar ali diante de Deus. Porque nós contemplamos, nós queremos continuar na busca dessa santidade de Deus, da contemplação de Deus, do que Deus fez por nós, o que Deus nos purificou, o que nos fez de um povo impuro, de homem de lábio impuro, de alguém que pode ser recipiente da presença de Deus. Chama essa santidade para dentro da sua casa, do seu lar, do seu dia a dia. Não espera momentos miraculosos para isso acontecer. Não marque a agenda. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar. E por isso, irmãos, às vezes é necessário uma renovação da vontade de Deus. Cultivar na nossa memória os feitos. Porque quando nós cultivamos a nossa memória, nós queremos sempre revisitá-los. Aquele dia não passou, o mesmo Deus continua, o Santo de Israel está aqui. Eu posso pedir, eu posso clamar, eu posso orar, eu posso louvar, eu posso me alegrar na presença de Deus em coisas incomuns da vida. Quero trazer a memória, cravar na memória é necessário para reviver os momentos de contemplação da glória de Deus. Ah, mas há muito tempo atrás eu vi, hoje eu não vejo mais. Volte a ver. Volte a orar. Volte a buscar. Volte a cantar com alegria. Volte o teu coração a Deus. Peça perdão. Senhor, eu quero uma visitação novamente do teu Espírito. Anseie por isso, busque isso. Porque aí o acampamento acaba. Os dias marcados acabam. Mas a presença de Deus para alguém que quer e anseia e já contemplou a presença de Deus, sabe que isso pode acontecer nos tempos mais inusitados, nos dias mais inusitados. Nos dias mais comuns da vida nós podemos receber a presença de Deus. Então nós temos que nos esforçar para viver essa experiência. A glória de Deus ela não se mantém em um lugar. Ela transpassa o lugar físico. Ela vai para muito além. Ela alcança corações inteiros de povos, famílias e pessoas. Ela não se limita a um lugar. A palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da sua presença. Então não é um lugar que limita. Devemos ir para além desses lugares para continuar e testemunhar do poder de Deus, fora dos nossos arraiais, fora dos movimentos, fora da imposição de às vezes, vamos lá fazer evangelismo. Seja você o evangelho, seja você a contemplação, seja você o testemunho vivo dessa contemplação. E é interessante porque Pedro e Tiago e João, eles passaram por esse dilema, né? Ao contemplar uma visão da glória de Deus no Monte da Transfiguração, eles tiveram aquela presença ali que encheu, e aí automaticamente eles queriam acampar e ficar ali. Não, Jesus, está bom demais, vamos ficar aqui. Mas Jesus ele tinha um propósito naquilo. E ele falou para os discípulos que após a ressurreição, eles deveriam anunciar o que eles viram ali. Então não era para ficar no lugar. Vocês três contemplaram, agora vocês precisam testemunhar. Vocês precisam anunciar as coisas que vocês estão vendo. Vocês não podem criar uma tenda e ficar ali diante da presença, diante das coisas que vocês viram. Tem que ir para anunciar. E assim, ao contemplarmos a santidade de Deus, somos impulsionados a anunciar os feitos de Deus de Israel. Deus Santo. E não se contém a uma visão privilegiada, a um lugar privilegiado. Há uma preocupação daqueles que tiveram a visão, que contemplaram a presença de Deus, de a necessidade de anunciar a uma sociedade impura, a um povo de lábios impuros, a homem de lábios impuros. É uma necessidade. E isso gera incomodação. As coisas estão ruins, eu não me conformo com as coisas que estão. Eu quero a manifestação do poder de Deus nesse lugar. Eu não me conformo com a situação política, eu não me conformo com a economia, eu não me conformo com nada disso. Eu estou inconformado. Somente um Deus poderoso poderá colocar solução nesse lugar.
Enquanto isso, ele vai me encher. E ao contemplar a presença dele, contemplar a salvação que ele operar, a purificação que ele fez no coração, eu quero que outros sejam alcançados por isso. Eu quero testemunhar desse poder. Eu quero anunciar a palavra de Deus. Isso reforça a necessidade para com o chamado do Senhor e a nossa coparticipação nesta obra. Porque Deus poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia. Ele falou assim, se vocês não clamar, as coisas clamarão. A natureza louva o meu nome o tempo inteiro. Ela dá testemunho sobre mim. Mas eu escolhi vocês para serem anunciadores. Serem coparticipantes da obra do Senhor. Que não fique somente contemplando, mas através da contemplação te impulsione a testemunhar do poder de Deus. O que Ele fez na sua vida. Então, continue. Que essa contemplação seja um motivo para você buscar, continuar nessa contemplação e anunciar a palavra de Deus. E o terceiro passo é que a renovação parte da disposição para testemunhar a santidade de Deus. Após o profeta contemplar a glória do Senhor e a sua majestosa santidade, Deus diz, a quem enviarei? Quem será por nós? E olha que interessante. A resposta imediata do profeta ao contemplar aquilo foi, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ouvimos chamado, nós sempre associamos a uma vocação para algo. E quando nós falamos em chamado, nós falamos assim, nós já associamos ao chamado do pastor, ao líder do ministério, ao cargo, aos missionários, ao evangelista. Mas eu digo para você, que todos nós somos chamados. Todos nós fomos chamados. Às vezes o que nos falta é disposição. Tem muita gente que é chamada para muita coisa, mas poucos têm disposição. E eu lembro de uma vez que eu estava terminando o seminário, e um pastor entrou na sala, e ele, realmente com muitas lágrimas nos olhos, ele disse a todos nós lá, ele põe à disposição, e ele chorando, ele falou isso, põe à disposição para o reino de Deus. Ele disse, não basta o chamado. Não basta você somente saber que você é chamado. Você tem que se colocar à disposição. Muitos passaram pelo seminário, muitos se acham chamados, mas poucos têm a disposição. Porque quando se tem um chamado e não entende a disposição, logo abandona. Porque precisa de disposição. Porque isso vai ser amor. Isso vai estar ligado com a disposição que ele tem para amar, a disposição que ele tem para fazer, a disposição que ele tem, a paixão que ele tem por aqueles que são perdidos. Então, Isaías, ele não tinha nenhum chamado especial. Nenhum. Não era filho de profeta, não era da classe. Talvez ele mesmo nem sentia nem digno de estar ali. Mas ele foi lá e se colocou à disposição. Ele foi lá e falou, estou aqui. Isaías, ele sabia a condição do povo. Ele sabia para onde o povo estava. Ele sabia da distância que o povo estava de Deus. Ele ouviu o apelo do Senhor e se colocou à disposição. Assim, se o Senhor não está nem enviando, eu também não sei. Mas envia-me a mim, porque o Senhor já me purificou e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar essa obra. Envia. E o chamado de Cristo não é para especiais, irmãos. Nenhum dos discípulos foram especiais. Jesus chegou, Mateus, pela sua qualidade, pela sua função, porque você passou na escola de Jesus, você agora é chamado. Ele falou assim, se você tem disposição, abandona o que você faz e segue. Pronto. Tem disposição? Você vai seguir. É a disposição chamada para todo mundo. Em Marcos 16, tanto em Mateus 28, o final do que Jesus comissiona é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é comissionado a todos os discípulos de Jesus. Todos aqueles que contemplaram a beleza de Deus, todos aqueles que foram purificados, aqueles que foram santificados, que tiveram as suas vidas transformadas quando se colocaram diante da contemplação do Santo de Israel. Se colocaram à disposição, o evangelho é para todos. E assim eu estou caminhando para o fim. Que possamos atentar ao chamado de Deus. Ao contemplarmos a sua glória, não ficamos contidos somente com uma imagem, como um lugar, como um momento, mas que possamos tornar vivo
isso em nossas vidas, buscando constantemente, experimentando, ansiando por essa presença de Deus, preservando essa presença e anunciando essa presença aos povos, tendo ciência que somos impuros, claro, mas nós podemos ser purificados pelo próprio Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo e pela presença santificadora do Espírito Santo em nós. E nos permite ser morada dele. E isso é maravilhoso. Você é impuro, pecador. Deus não poderia, assim, Deus pela sua santidade, Ele não poderia chegar perto de você, porque isso, o pecado é uma coisa que é incompatível com a santidade de Deus. Mas Deus, para se aproximar de você, sabe o que Ele fez? Ele te purificou. Ele tirou todas essas impurezas, para que você se tornasse um recipiente da sua glória, da plenitude do seu Espírito. Porque Ele quer ter comunhão com você. Ele quer que você faça parte da família dele. Ele quer que você se preencha da presença dele e confie nele. Tem noção do que é isso? E Ele fez isso e deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue, se limitou para que isso acontecesse. É muito amor. É muito amor. E é o poder dele que nos purifica. O seu poder que nos aperfeiçoa. É o seu poder que salva um povo de coração e habita no meio de um povo impuro. É pelo poder dele que ele faz isso. E ele coloca todos os meios necessários para que isso aconteça para a sua habitação, mesmo em um povo impuro. Então contemple, disponha e testemunhe desse Deus Santo em sua vida. E eu quero fazer uma reflexão com você. Quanto tempo você não vê a glória de Deus na sua caminhada? Um momento de contemplar e se encher do Espírito Santo de Deus. Há quanto tempo nós perdemos o prazer de estar naqueles momentos gostosos de oração, de comunhão, de partilha da palavra, onde nós nos sentíamos acolhidos pela presença de Deus. Porque caímos às vezes no mecanismo de uma religiosidade que às vezes até falsa. Mas Deus quer trazer a memória para você esse momento de contemplação e falar para você que Ele ainda quer continuar tendo esse tempo de contemplação com você. Ele quer colocar esse momento de contemplação do Santo Deus que se apresenta diante da sua vida. Lembra-se do tempo em que você estava contagiado pela glória do Senhor, que você falava com alegria e amor sobre as obras que Deus está operando sobre a sua vida, naquele momento em que você sentia fortemente a presença dEle, que você não parava de falar. Mas hoje Deus me tocou de uma forma, Deus falou comigo, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Você não para de falar, você até começa a incomodar o ponto do seu lado. Tanta alegria, tanta vontade que você estava falando isso. Por que você parou? Por que parou? Quanto tempo nós não nos colocamos à disposição de Deus e vemos suas maravilhas na vida das pessoas? Por que nós estamos distante dele? Porque estamos preocupados com o tempo, estamos preocupados com as nossas próprias coisas, estamos tentando fazer do nosso jeito. E às vezes nós falamos, já não tem esperança mesmo, então vamos continuar nossa vida. Mas Deus quer renovar a sua visão, quer renovar o teu coração, quer renovar a sua disposição, quer renovar a forma com que você vê Ele. Que você tinha essa teologia que você criou dele e deixe Deus tanto se apresentar diante de você. Hoje Deus te convida para a sua presença, para ver a sua glória, para manifestar o poder dele na sua vida. Ele nos convida para lembrarmos do tempo quando nós estávamos dispostos para Ele. E Ele diz, volte a esse tempo. Desponte. Volte a fazer as obras que de antemão eu já anunciei a vocês. Coloca-te à disposição, meu irmão e minha irmã. E aí nós vamos ver as maravilhas que o Senhor operará por intermédio de nós. Ele se entregou por nós
a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É o que diz o apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14. Disponha-te, contemple a visão do Senhor. Disponha-te para fazer o que Ele falou, Senhor. Eu não sei fazer nada. Eu sou o pior dos pecadores, mas, Senhor, você com essa brasa viva do altar, pode colocar na minha boca e me purificar e me capacitar para anunciar a palavra do Senhor. Eu estou à disposição. Não sei como, não tenho todos os recursos necessários, mas estou aqui à disposição, porque eu quero falar e testemunhar desse poder que eu vivi em minha vida e eu quero compartilhar com outros. Vive nisso, irmão. Volte a contemplar a presença de Deus na sua vida. Traga Deus para próximo de você. Deixe Ele te purificar. Deixe Ele te mudar. Deixe Ele te transformar. Porque você é o recipiente da manifestação da glória dele. Amém? Deus abençoe os meus amigos. Fica por aqui, não sai. Hoje, a gente trouxe um lanche, parece um lanche falando, né? Parece um lanche falando. Eu não conheço o Eric há muito tempo, mas lá no seminário, algumas vezes eu vi o Eric falando, essa singeleza de coração, com essa pureza de coração, e cheio da palavra, né? E eu tenho que ter um cuidado com quem nós trazemos aqui, porque é uma igreja, né? E quando eu começo a ver pastor Sérgio, Mascarenhas, pastor Marício, pastor Eric, eu falo, estamos fazendo o melhor. Pessoas que são realmente guiadas pelo Espírito Santo. Então eu gostaria que nós pudéssemos orar pela sua vida, porque eu, a começar de mim, fui extremamente abençoado pela sua vida. E eu creio que todos também aqui na igreja foram. Então eu queria fazer uma oração singela, simples, mas verdadeira, para abençoar a sua vida, sua casa, seu ministério, porque eu creio que Deus pode multiplicar muitas vezes mais do que você trouxe a nós, Ele pode multiplicar na sua vida também, em nome de Jesus. Pedir para que vocês se levantem. Gente, vem aqui um pouquinho, trabalha, você está muito sentadinho. E em nome de Jesus, nós oramos em concordância aqui para que Deus retribua mesmo, multiplique sobre a sua vida. E eu creio que assim será. Porque a palavra de Deus, o reconhecedor que é, diz o seguinte: tudo que nós orarmos em concordância aqui na terra será ligado no céu. Então, que vocês aí realmente orem, não com a mente, mas com o coração, para que essas bênçãos recaiam sobre a vida do outro. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Graça e paz. Vamos orar pela vida dos servos do Senhor. Amém? Estenda as suas mãos para a vida dele aqui. Senhor, toma a vida do teu filho nas tuas mãos, Pai. O Senhor sabe as lutas, as belezas dele, Senhor, que ele tem, o desafio dele para esse ano, o ministério, família, aquelas preocupações mais íntimas, Senhor. Até mesmo de que o Senhor possa contemplar ainda mais a tua glória na vida dele, Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem para ele é muito grande, que o Senhor ainda tem muitas revelações para entregar para a vida dele. E que nessa caminhada o Senhor seja o protetor, o direcionador da vida dele, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Nós o abençoamos, Senhor, por ele ter vindo aqui disponibilizar, Senhor, do seu tempo para nos abençoar. Que o Senhor possa nos recompensar por toda a dedicação que ele tem sido contigo, Senhor, não só aqui, mas em tudo aquilo que ele tem feito com dedicação a ti, Senhor. Seja com o teu filho, Pai. Abençoa ele em o nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus vai te surpreender muito em 2025. É o primeiro de muitos dias que o Eric virá aqui, porque eu tenho certeza que a turma vai te chamar várias vezes. Ele vai vir aqui a noite toda, fácil.
E é Deus falando puramente na sua vida. Eu agradeço, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à sua casa. Deus tem trabalho à sua casa, tá bom? Seja pastor daquele igreja agora. Já faz parte do corpo. Amém? Pode ser sempre comigo. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma oração também, a nível pelo Eric, mas eu lembro de uma história, não agregando nada a Eric, porque o que ele falou aqui é completo, não precisa agregar nada, mas eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, Eric, que um rapaz queria ver Jesus, ele queria ver Jesus, e aí um pastor falou assim, você realmente quer ver Jesus? Ele falou, quero, então tá bom, vem aqui. Levou ele perto de uma piscina, assim, tipo um carro d'água, né? Ele falou assim, então você quer mesmo ver Jesus? Sim. Ele pegou o rapaz, afundou a cabeça dele assim dentro da água, e falou, você vai ver ele aí. Aí ele pôs a cabeça dentro da água, aí o pastor levantou ele. Viu? Ele falou, não, eu não vi. Então tá bom, de novo. Ele baixou a cabecinha dele, levantou. Falou, e agora, você viu? Ele falou, eu acho que ele não tá aí não. Acho que ele não tá aí, então tá bom, terceiro. Ele pegou, abaixou a cabeça dele e ficou segurando. E ficou segurando. E ficou segurando. E o ar foi acabando. E ele foi ficando na divisão de quero ver Jesus ou quero sair daqui. Ele foi ficando ali. Chegou uma hora que ele ficou apavorado, o ar acabando. E quando ele percebeu, o pastor percebeu que ele queria levantar Eric, ele abriu o pescoço do menino. Ele ficou apavorado, esse pastor ficou doido, né? E ele tentando escapar, depois de algum tempo que ele estava ficando sem ar, o pastor soltou. Aí ele falou, o que você está fazendo, pastor? Ele falou, você continua querendo ver Jesus? Ele falou, sim. Então busque a ele quando você buscou o oxigênio dentro dessa água. Busca da mesma forma. O que o Eric falou aqui foi maravilhoso, porque muitas vezes nós dizemos, Deus se afastou, Deus não está mais perto, Ele não faz mais as mesmas coisas. Mas diz a Bíblia que a boca fala, porque o coração está cheio. Então, se eu não busco, se eu não oro, eu não leio uma palavra, eu não falo de Jesus para ninguém. Uma vez eu fiz uma pergunta na igreja, falei, qual foi a última pessoa que você falou de Jesus? Não levantem a mão. Não vou fazer aquilo aqui, não. Mas muitas vezes nós cremos em Jesus, falamos que Ele é isso, que Ele é aquilo, que Ele é aquilo outro, mas nós não falamos de Jesus para ninguém. Ele é o antídoto e nós não entregamos o antídoto. Nós queremos Jesus para a nossa vida, mas não para a vida dos outros. Então a boca fala, o teu coração está cheio. Se eu busco muito a Jesus, de quem eu vou falar para os outros? De Jesus. Se eu falo de todos os assuntos, é porque dentro de mim estão todos os assuntos, menos Jesus. Então eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês, para a minha vida também, na de vocês, para que nós nos arrependamos mesmo. Nós busquemos mesmo ajudar agora esse versículo aí que falou, tenho certeza que ela lembrou, né? Apocalipse 2:5 diz, veja onde você errou, arrependa-se e volte a praticar as boas obras. Veja onde você errou. Pensa, qual foi o ponto que você falou de falar de Jesus, de buscar Jesus, de orar de Jesus, foi o trabalho? O que foi que tirou Jesus do trono da sua vida? O que foi? Então que nós precisamos fazer uma oração de arrependimento mesmo. É que nós voltemos, porque se nós voltarmos, eu garanto que essa igreja aqui não vai caber ninguém. Porque se nós começarmos de novo, a mostrar Jesus com vigor, com amor, com verdadeirismo, não vai ter banco suficiente aqui. Porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Amém? Nós vamos orar por isso. Olha, que você está aqui, vou te aposentar um pouquinho, continua aí. Ora por nós nesse sentido, por favor. Já que você está aqui, deixa o anjo nos abençoar também, porque eu também preciso dessa oração. Abençoe Jesus. Senhor Jesus está aqui a tua igreja, Pai. Lavada e remida pelo teu sangue. Senhor, toque nos nossos corações, de revisitarmos aquilo que nos fez afastar da tua presença. Pai, querido, que o Senhor revele, que o Espírito Santo fale a cada coração onde eles caíram, aonde eu também caí, Senhor, em algum determinado tempo, que deixei de ver a visão do céu, que deixei de contemplar a tua presença, que deixei de contemplar a tua presença. A palavra diz que o Senhor ouve os corações contritos.
O Senhor inclina os teus ouvidos e dá resposta às orações que são intercedidas ao Senhor e clamadas a Ti. Que o Senhor venha visitar a cada coração, Senhor. Que o Espírito Santo possa trazer à memória os momentos de contemplação, colocar desejo ardente no nosso coração, para nós buscarmos as primeiras obras, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, esse desejo ardente pela pregação do Evangelho, pela conquista que o Senhor fez em nós na cruz do Calvário, nos livrando, Senhor, de todo pecado, de toda angústia, de todo o caminho que nós estávamos levando pela a perdição, pelo inferno, mas o Senhor nos tirou desse lugar e nos colocou diante da Tua presença, nos purificou, Senhor, e nos purifica todo o tempo, para que nós possamos ser recipientes da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença, Pai. Que a Tua presença inunde esses corações, de forma que eles não consigam conter dentro deles a presença do Teu Espírito Santo, que isso, Senhor, possa exteriorizar de uma forma de louvor, gratidão, adoração, edificação e anunciação da Tua palavra. Que esse lugar, Senhor, possa ser um lugar de encontro com a Tua presença, porque se reúne esse povo, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, em unidade, Senhor, em a proclamação da Tua palavra. Nos santifica, Senhor, nos purifica, Pai, para que assim nós possamos anunciar a Tua palavra com poder, com temor, com reverência, Pai, e para que nós possamos ter uma resposta para o Teu coração, como a luz nos vem nesse mundo de trevas. Senhor, trabalha nos nossos corações. Muda, Senhor, a nossa disposição para com o Teu reino. Que vamos responder ao Teu chamado. Se dispomos, Senhor, para viver a plenitude do Teu Espírito e contemplarmos a Tua beleza, a Tua santidade. Senhor, mais uma vez, purifica-nos, Senhor, e assim seremos limpos, Pai. Que nós venhamos a cada dia, Senhor, colocar como meta em nosso coração a pregação do Teu Evangelho, o testemunho do Teu poder sobre as nossas vidas. Que vidas possam ser alcançadas pela manifestação do Teu Espírito. Que venha, Senhor, nós sermos cheios de Teus dons, Pai, para a anunciação da Tua palavra, para testemunhar do Teu poder nesse lugar. Que haja cura, haja libertação, Senhor, haja profecia de acordo com a Tua palavra, que haja, Senhor, anunciação com temor da Tua palavra, que corações possam se arrepender, pessoas possam vir a esse lugar, sedentas, clamando pela presença do Teu Espírito, porque elas não encontram mais solução lá fora, e elas querem a única solução da vida delas, que é Jesus Cristo. Inunda este lugar com a Tua presença, Senhor, e faça tudo de novo. Renova a nossa mente, renova, Senhor, o nosso coração, renova, Senhor, a nossa disposição para a Tua obra. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, para a proclamação da Tua palavra. É isso que te peço, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Conhecemos isso em nossas vidas, não para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Ouvir é muito bom, mas praticar é muito melhor. Amém? Pode ser cuidado, muito obrigado. Chegando aos momentos finais aqui, eu gostaria de, antes de iniciar o momento de ofertório, eu quero uma palavra para vocês. Hoje no caminho, né? Nós estamos, cada vez o carro vai ficando mais cedo, né? O pessoal do Caraguá, daqui a pouco vai ser sempre agora ou Caraguá, né? O Isaac trouxe mais um homem de Deus, Isaac de Jaraguá, fica de pé, Silva, Samuel. O Isaac está fazendo um timaço aí, né? Graças a Deus, seja bem-vindo, viu? Que você saiba que você está na sua casa. Espero que o que você ouviu hoje tenha abençoado a sua vida e não só a sua vida. Chega na sua casa de vida, o que você ouviu, fale de Jesus, para que a sua casa também seja totalmente alcançada. E quem vem pela primeira vez, ganha um presente, uma lembrancinha da Igreja Central. Então, você vai usar aquela Pai, lá na escola, os meus amigos estão tudo com
chaveirinho, a sala inteira com chaveirinho da Centro Amor. Eu falei, sério? Eu sabia disso. Que bênção, está divulgando a igreja. Então, agora você também tem a possibilidade de ter uma lembrancinha nesse nome de Jesus. Vamos levar mais uma vez para Deus pela vida. E continuamos com o Isaac. Continuamos assim, esse é o caminho, esse é o caminho. Eu queria ler para vocês, antes da gente ofertar, diz o seguinte, aqui em Hebreus 10, versículo 15, diz o seguinte, presta muita atenção porque não são palavras de homem, eu sempre gosto de falar a palavra, porque a palavra ela é o que é, né? Hebreus 10 diz o seguinte, no versículo 15, o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz, olha que palavra maravilhosa, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no coração deles, que são o nosso coração, e escreverei na sua mente. E depois acrescenta, nunca mais lembrarei dos seus pecados e nem das suas iniquidades. Deus, o próprio Deus falando isso sobre nós, é um presente do céu. É Deus dizendo que Ele nos preparou para algo maior, né? Depois acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Então, se nós temos um Deus que nos dá um presente, é difícil falar isso na igreja, é duro, né? Mas nós merecíamos o inferno. Muita gente fala assim, não, eu não sou. Nós merecemos o inferno. Nós não vamos para lá, porque Jesus se colocou em nosso lugar, apenas por isso. Favor imerecido. Ninguém merece nada aqui. Tudo que nós temos é mérito de Jesus. E a igreja pensou em usar aquele carro assim, Paulo, um calor desse, vai chegar na igreja, tem um condicionado. E foi verdade. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, o ambiente, o local, tudo isso nós honramos os compromissos, né, aqui na igreja. Então, o condicionado, são os bancos, né? O banheirinho, tudo limpo, nossas diaconisas estamos atendendo e os diáconos também nos recebendo muito bem, o chazinho do céu. Então, tudo isso nós entendemos que é investimento do reino. Então, se você tem um coração, se você entendeu a palavra de hoje, você não pertence ao mundo, mas pertence a Cristo, eu gostaria que você realmente colocasse no seu coração. Você está pensando o reino e não pessoas diretamente. Pessoas diretamente e também indiretamente. Pessoas que ainda virão pela sua oferta e pelo seu dízimo. Então, se você quer ofertar, quer dizimar, nossas diáconas estão aqui, as salvas, tem também o QR Code que está aqui na tela. Ainda não? Aí, tem o QR Code também? Tem o QR Code que está aqui na tela, para você que está assistindo também. Você pode abrir o aplicativo do seu banco. E aí você coloca lá, selecionar, pagar com o QR Code e faça a sua oferta no reino. Tem também o Pix, que é sempre amor.igreja@gmail.com. Então, se alguém quiser ofertar e dizimar, sinta-se à vontade. Se você não tem, não se sinta travado por ofertar, nós vamos orar também para aqueles que não têm, né? Para que haja provisão na sua vida, para que Deus multiplique e você possa ser um contribuinte no reino dos céus. Amém? Então, se você vai fazer uma oferta ou dízimo, eu peço que você a levante quando fizer e eu vou pedir para a Júlia orar pelas ofertas e está com freguesia? Assim que é bom contar com freguesia, pode vir. Isso. Está em calor hoje, Júlia, fica tranquilo. Que você abençoe os seus ofertantes e dizimistas em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Pai, para que o Senhor abençoe, Pai, todos os dizimistas, Pai, os ofertantes, Pai. Como o Alex bem disse aqui, também quem não pode estar ofertando, Senhor, aproveite, Senhor, peço que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, e até também, Pai, para quem está ofertando ou dizimando e precisa, Senhor, está procurando um novo emprego, não está satisfeito, Senhor, onde está, abra, Senhor, abra nesse ano de 2025, novas oportunidades. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, sobre todos nós representados aqui, sobre todas as famílias, Senhor, provisão, Pai. Pai, que os armários, Senhor, fiquem cheios, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que indiferente, Senhor, como bem o Eric ministrou aqui, Senhor, que a gente não dependa, Pai, de governo, Senhor,
que a gente tenha dependência total de Ti. Em nome de Jesus é isso que eu te peço, Pai. A gente não precisa, Senhor, do governo, nós não precisamos, Senhor, de nada, Senhor. Nós só precisamos do Senhor, porque Tua palavra diz que o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata, Senhor. O Senhor inclina o coração do rei para onde o Senhor quer, Pai. Então, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para todos os dizimistas, ofertantes e quem não pode ofertar também, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada um aqui, cada família representada aqui. Que nesse ano de 2025 novas portas sejam abertas, Senhor. Oh, Pai, que venha também sobre eles, Senhor, saúde física e saúde espiritual. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos, Senhor, a oportunidade, Pai, de estarmos aqui neste lugar, Senhor, te louvando, te buscando, Pai, contemplando, Senhor, a tua face, Pai, e que isso se estenda, Pai, para fora daqui. No nome santo de Jesus eu te agradeço. Amém. Jesus, você está contando, está assistindo aqui, totalmente abençoado, que a multiplicação venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre as orações, os olhos de oração aqui também. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Cadê os abençoados, por favor? Os olhos de oração que estão aqui, que estão online também. E nós cremos totalmente no poder da oração. Nós cremos, quando nós oramos com fé, né? Nós oramos pela fé. Então, sempre que nós vamos em direção a esses pedidos, a esses áudios, a Ana Júlia falou isso esses dias, né? Quem colocou esses áudios de oração aqui é porque ela crê no poder da resposta através da igreja, da oração da igreja. Então, é um ato de fé. Então, é a responsabilidade que nós temos quando nós vamos orar por esses áudios. Tem pessoas confiando na nossa fé no poder de Jesus. Então, intercedemos por isso em concordância com Marcos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos neste momento colocar diante do teu altar todos esses pedidos aqui, então. Senhor, nós colocamos diante de ti, da tua presença. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que todas as nossas enfermidades já foram levadas na cruz. Por isso, Senhor, nós impomos as mãos e clamamos que seja repreendido toda enfermidade, Senhor, em cima daquele que tem enfermidade. A toda necessidade seja suprida, Senhor, em cima daquele que tem a necessidade. Senhor, tu conheces, Senhor, cada pedido colocado aqui. Visita, Senhor, conforme cada um tem solicitado, Senhor. Que nesse momento, Senhor, antes de receber a tua bênção, seja, Senhor, seja entregue a ti o arrependimento, Senhor Jesus, e verdadeira conversão a ti, Pai, para que essas pessoas possam contemplar a tua glória e a tua majestade, Senhor Jesus. Pai, nesse momento nós queremos declarar teu nome pela vida do pastor Vinho. Senhor, repreenda todo mal na vida do pastor. Que nesse momento todo o poder de Satanás seja retirado da vida do pastor, Senhor. Que aquela doença, Senhor, aquela depressão que ele possa ter, não seja mais interiormente a vida dele, Pai. Mas que o teu poder e a tua força seja derramada na vida dele. Para que ele entenda, Senhor Jesus, que ele tem o poder da palavra para expulsar, Senhor, Satanás da vida do pastor. Para converter, Senhor Jesus, aquele que necessita de salvação. Senhor, restaura, Senhor Jesus, a casa do teu servo. Restaura, Senhor Jesus. Restaura a saúde, restaura a casa do teu servo. Em nome de Jesus, Pai. Então, nós temos aqui pela vida do Alex, pela vida da Júlia, pela vida dos teus filhos. Pai, guarde, Senhor Jesus, a vida deles de todo mal. Senhor Jesus, atende os seus bens de rebanho. Derrama sabedoria, derrama discernimento da tua palavra, Senhor. Derrama cada dia mais a tua unção sobre a vida dos teus filhos, Senhor Jesus. E com esse projeto, essa consciência, Jesus, que é a vida de Santos Moura, Pai. Nós estamos que não podemos estar aqui. Nós colocamos o amor no coração e o desejo de estar presente. Nós convidamos a ti, fica conosco, Pai. E que esse ministério cresça, Senhor Jesus. É a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Chegamos a começar a abençoar hoje. Vamos agradecer mais uma vez, por essa bênção, né?
Deus nos presenteou com tudo, principalmente com a palavra maravilhosa que ele colocou no teu coração. Com certeza que nós às vezes pensamos uma coisa, Deus vai em muitos caminhos, então a palavra que você trouxe é porque ela era para nós mesmos. Nós precisamos ouvir o que você trouxe, que Deus continue te usando de forma poderosa, em nome de Jesus, tá bom? Semana que vem, traga amigos, familiares, ore com pessoas, não manda só WhatsApp não, liga, pergunta como está, tenha tempo para as coisas do Senhor, convide, ore, interceda para as pessoas, traga amigos, familiar, para que nós possamos expandir o reino de Deus na vida das pessoas também. E como o nosso irmão pastor Valé, não só ensinar a dar com 184 pessoas. Então, semana que vem, em nome de Jesus. Ok?